Após a morte de Shakyamuni, seus discípulos defrontaram-se inicialmente com a tarefa de compilar, sem nenhum erro, os ensinos que Buda havia exposto pelo período aproximado de 45 a 50 anos, de maneira que pudessem ser transmitidos às gerações futuras. Este trabalho era importante no sentido de manter o desejo de Shakyamuni de que seus discípulos e preceitos se tornassem o mestre de cada um após sua morte. O primeiro conselho para a compilação dos ensinos do Buda aconteceu no local denominado Gruta das Sete Folhas, perto de Rajagriha, capital do estado de Magadha, na Índia Oriental. Esse conselho se realizou 3 meses após a morte do Buda, e dele participaram 500 monges. Mahakashyapa presidiu a conferência. Ele perguntou a Ananda sobre as doutrinas e a Upali sobre as regras de disciplina. Ambos recitaram as doutrinas e os regulamentos conforme ouviram do Buda. Ananda foi escolhido para recitar os ensinos de Shakyamuni, porque ele acompanhou por um longo período e, como seu auxiliar pessoal, havia ouvido mais do que qualquer outro discípulo a respeito de seus ensinos. Upali foi escolhido devido à sua fama como o mais notável na disciplina, dominando a fundo as regras e os regulamentos. Quando interrogado por Mahakashyapa sobre o local e o que Shakyamuni havia pregado, Ananda costumava dizer: "Assim eu ouvi." O Buda estava, certa vez, em... Todos os sutras iniciam-se com a frase "Assim eu ouvi", e dizem que ela se origina da recitação de Ananda. Os membros que participaram desse conselho confirmaram a retidão das recitações de Ananda e Upali, referentes às palavras do Buda, e em seguida todos recitaram de novo em uníssono, estabelecendo dessa forma a versão definitiva. Entretanto, não foi feito o apontamento dessa versão, uma vez que na Índia antiga a palavra escrita era considerada vulgar e predominava a ideia de que os ensinos religiosos não deveriam ser registrados em forma escrita, mas transmitidos por meio da memória. Após o primeiro conselho, obedecendo à vontade de Shakyamuni, a ordem acatou as doutrinas e os regulamentos compilados nessa ocasião, tomando-os como seu mestre, e neles basearam suas atividades. Com o impulso dado pelo primeiro conselho, a ordem tomou um grande interesse pela organização e compilação dos ensinos de Shakyamuni. Durante um século após o conselho, as regras das disciplinas foram compiladas e preservadas em uma parte do cânon conhecido como Vinaya, e as doutrinas foram compiladas em uma outra parte conhecida como Sutras. Essas doutrinas constituem a forma original dos Sutras, Agama ou Agon em japonês, que foram compilados mais tarde. Cada uma dessas divisões era denominada Pitaka, que quer dizer cesta. Posteriormente, Abhidharma ou comentários foi acrescentado, formando assim Tripitaka, 3 cestas, ou as 3 divisões do cânon budista. Quase um século após a morte de Shakyamuni, ocorreu um incidente de grande repercussão. Um grupo de monges de Vaishali, progressista cidade comercial localizada na Índia Oriental, apelava para uma interpretação mais flexível dos 10 preceitos, uma série de regulamentos cumpridos pela ordem. Esses preceitos proibiam os monges armazenarem qualquer espécie de alimentos. Era proibido comer após o meio-dia, como também aceitar oferecimento em dinheiro. Provavelmente, as mudanças de condições ocorridas em Vaishali levaram os monges dessa cidade a propor que a hora permitida para comer fosse prolongada para um pouco mais tarde e que os membros da ordem pudessem aceitar uma quantia específica de donativos em dinheiro. Essas propostas provocaram uma controvérsia considerável na ordem. Uma outra disputa, de natureza doutrinal, começou em Paliputra e implicava na afirmação de que os 5 Arhats, ainda com 5 fraquezas humanas, por exemplo, essa nova interpretação sustentava que os Arhats não estavam livres da ignorância e que às vezes sentiam dúvidas. O ponto controverso estava em aceitar ou não essas 5 novas opiniões.
Estas controvérsias a respeito dos 10 preceitos e as 5 características humanas de um arhat podem parecer de pouca relevância. Entretanto, na época, o tumulto criado em torno desse assunto reflete a fé da ordem budista na sacralidade e na inviolabilidade dos princípios e das regras de disciplina. Do ponto de vista geográfico, os monges atuantes nas cidades localizadas na Índia Oriental eram relativamente flexíveis quanto à interpretação das doutrinas e das regras de disciplina. Em contraste, os monges do lado ocidental, que ainda se encontravam sob certa influência do brahmanismo, davam ênfase à interpretação literal e ao cumprimento severo dos regulamentos. As controvérsias sobre os 10 preceitos e as 5 novas opiniões se tornaram, então, uma disputa entre monges progressistas favoráveis às interpretações flexíveis e monges conservadores que insistiam na fidelidade ao sentido exato do ensino. Consequentemente, a ordem budista dividiu-se em 2 grupos. Um grupo dominou-se Theravada, ou ensino dos anciãos, do qual fazia parte os seguidores rígidos, os monges mais conservadores. O número de monges anciãos desse grupo era consideravelmente grande. Outro grupo se chamava Mahasangika, ou membros da Grande Ordem. Esta escola reivindicava monges mais tolerantes e progressistas, aos quais denominavam de membros da Grande Ordem, porque um número muito maior de monges ingressou nela. Essa cisma ocorreu cerca de 100 anos após o falecimento de Shakyamuni e originou-se das controvérsias em torno dos 10 preceitos e as 5 novas opiniões. Mais tarde, essas 2 escolas subdividiram-se e no final do primeiro século a.C. existiam cerca de 20 escolas. Como resultado, os sutras e as regras de disciplina foram preservados e transmitidas em todas as escolas. Cada escola transmitia e acrescentava novos ensinos à luz de sua interpretação particular. Entre os sutras transmitidos pelos inúmeros grupos formados pelas divisões Theravada e Mahasangika, uma versão Pali e uma versão chinesa foram preservadas até os dias de hoje. Esses sutras são genericamente denominados agamas em Pali e compõem grande parte do sutra conhecido como Canon Pali da escola do sul do budismo Theravada. A palavra Pali agama significa os ensinos transmitidos pela tradição. O agama consiste em 5 partes. No século I a.C., esses agamas foram registrados por escrito. A versão chinesa dos agamas tem 4 partes. As 5 partes dos agamas Pali foram transmitidas integralmente pela escola Theravada do Sul, ao passo que cada uma das 4 partes dos agamas chinês foi transmitida por diferentes escolas.